Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula do componente Administração de Recursos Humanos. Hoje veremos a aula sobre treinamento, desenvolvimento e tendências de RH. Bom, primeiramente, vamos ver aqui um conceito, do que seria o treinamento propriamente dito. Esse conceito são dos autores do material que vocês receberam, que é o conceito a preparação de pessoas para a força de trabalho. Bom, baseado nesse conceito, a gente pode pressupor que treinar é você praticar algo para você conseguir fazer ele melhor. Você vai preparar pessoas. No nosso caso, dentro da organização, nós iremos treinar as pessoas para aquela atividade, para aquela função. Quais seriam os objetivos de treinar pessoas? Para que nós, dentro da organização, iremos disponibilizar recurso e tempo para treinar algum funcionário? Bom, os objetivos claros são preparar as pessoas para a execução imediata das diversas tarefas do cargo, proporcionar oportunidades para o contínuo desenvolvimento pessoal e mudar certas atitudes das pessoas, ou seja, mudar a cultura daquela pessoa, Nós geralmente somos adversos a mudanças, nós não gostamos muito de mudar e a gente tem que mudar para evoluir. Então o treinamento ele ajuda a ter essa quebra de paradigma. Existe hoje um grande movimento de investimento em treinamento das empresas. É comum hoje, e isso é bom, que as empresas invistam em treinamento para os seus funcionários, que elas capacitem melhor os seus funcionários. As empresas estão começando a entender que hoje em dia, elas investindo no treinamento dos seus funcionários, elas estão investindo nelas mesmas. O retorno é melhor, é garantido. Por que isso? Porque elas investindo em treinamento das pessoas, as pessoas vão se motivar e trabalhar melhor. Ela trabalhando melhor, esse funcionário trabalhando melhor, ele vai produzir mais. Produzindo mais, a empresa também ganha com isso. O treinamento também ajuda a promover as pessoas nas áreas de conhecimento em suas habilidades. Ou seja, a gente já comentou aqui que o treinamento ele proporciona a melhoria da pessoa no que ela faz, seja na área de conhecimento ou nas suas habilidades. O treinamento influi diretamente na forma de agir e de pensar. Eu posso mudar a forma que eu faça alguma atividade minha em alguma função minha na minha empresa depois de um treinamento que eu fiz. Só que, por outro lado, cabe também ao gestor, ao líder da empresa, ao líder da equipe, promover essa mudança com seus funcionários. Porque se o seu funcionário, se o seu colaborador, ele não estiver disposto à mudança, não adianta o treinamento. Então, para que esse treinamento tenha alguma eficácia, para que esse treinamento surta algum efeito na empresa, tenha que ter a pré-disponibilidade da pessoa que vai fazer o treinamento em receber as informações daquele treinamento. Baseado em que devemos definir esses objetivos do treinamento? Bom, eu vou treinar o meu funcionário, mas eu vou me basear em quê? Em que eu vou buscar? Qual parâmetro eu tenho para que eu vou definir o objetivo do treinamento? Bom, é baseado no planejamento da empresa, nos princípios de missão, visão e objetivos, que vão estar pré-definidos já no planejamento estratégico da empresa. Então é muito importante o responsável pelo RH ou a pessoa responsável para designar aqueles treinamentos tem que estar alinhado com o gestor. Por que ele tem que estar alinhado com o gestor se não for a mesma pessoa? Porque o gestor vai estar envolvido diretamente com o planejamento estratégico. Lá vai ter definido qual é a visão da empresa, qual é a missão, quais são os objetivos daquela empresa, o que aquela empresa busca. Baseado naquilo que a empresa busca, o treinamento vai se adequar para que se atinja aquele resultado. Bom, então vamos ver aqui o conceito. Deve-se definir indicadores baseados na missão, visão de futuro e nos objetivos da empresa, para que possamos assegurar que o investimento em treinamento e desenvolvimento de pessoas tenha um retorno efetivo para a organização. Estes indicadores devem ser avaliados a curto, médio e longo prazos, para que possamos ter a visão holística de retorno do treinamento e para que possamos assegurar que as necessidades de treinamento e desenvolvimento estejam adequadamente atendidas. Isso aqui resume o que eu estava falando para vocês agora, que devemos alinhar o planejamento de treinamento, vamos chamar assim, com o planejamento estratégico da empresa. Para que isso seja possível atingir o objetivo que a empresa deseja, que está expressado no planejamento estratégico, e também que a pessoa que é responsável pelo treinamento
tenha condição a curto, médio e longo prazo de avaliar se aquele treinamento está surtindo efeito ou se ela deve readequar aquele treinamento, adequar um novo parâmetro àquele treinamento. Bom, já dissemos agora que a gente deve se basear para fazer um treinamento de sucesso na missão, visão e objetivos da empresa, para a gente não fugir do que a empresa busca. Então, para que possamos assegurar que o investimento em treinamento e desenvolvimento de pessoas tenha um retorno efetivo para a organização, é necessário o alinhamento, como nós já dissemos agora, da missão, visão e dos objetivos da empresa. As lideranças da empresa devem ser responsáveis, em conjunto com suas equipes, em definir os indicadores para a avaliação do treinamento e desenvolvimento, sempre voltados ao objetivo da empresa. Bom, pessoal, aqui está querendo dizer o que para vocês? Que a pessoa que vai ser responsável pelo treinamento, seja ela o gestor de recursos humanos da empresa, seja ela o chefe de recursos humanos da empresa, ou o próprio líder, o próprio gestor que vai cuidar dessa parte do treinamento, junto com a equipe dele, ele tem que definir o que a gente está buscando com aquele treinamento. Bom, eu quero que o meu funcionário aprenda a digitar melhor. Eu quero que o meu funcionário tenha um treinamento para ele lidar melhor com o público, lidar melhor com o meu cliente final. Eu tenho que definir os parâmetros que eu quero atingir e também eu tenho que definir a forma que eu vou avaliar. Como que eu vou avaliar se o meu funcionário está tratando melhor o meu cliente? Eu vou definir um questionário para o meu cliente preencher? Eu vou ficar em observação para saber como que é a forma daquele tratamento do meu funcionário para com o meu cliente? Então, essa avaliação para saber se o treinamento está surtindo algum efeito tem que ser definido pelas lideranças. Se for a mesma pessoa ou se for o líder, o gestor, junto com o gestor de recursos humanos. Eles têm que trabalhar em conjunto e chegar num denominador comum para saber qual é a forma que eles vão avaliar esse treinamento. Bom, algumas perguntas como: aonde pretendemos chegar? Onde estamos? O que poderemos fazer para chegar lá? E o que nos falta para chegar lá? Lógico, pensando nós como se nós fôssemos a empresa, são perguntas que não poderão se calar e precisam ser respondidas. Então, para um bom planejamento e para um bom planejamento de recursos humanos que vai envolver a prática do treinamento, seria bom nós respondermos essa pergunta aqui, como se nós fôssemos a empresa. Onde a empresa está hoje, aonde a empresa quer chegar, o que ela quer ser. Então, se a gente responder essas perguntas, se nós respondermos essas perguntas, vai ser mais fácil a gente definir os parâmetros e como a forma de avaliar o treinamento. Para que a avaliação do treinamento seja positiva, a liderança precisa estar comprometida com os resultados que se pretende alcançar. Em contrapartida, a gente já informou anteriormente, algumas pessoas têm um paradigma da mudança, que não querem mudar. Alguns funcionários, eles são resistentes à mudança, eles são resistentes ao treinamento. Por outro lado, existem também, por incrível que pareça, os gestores, os líderes que não querem a mudança. Eles estão acomodados na situação deles, para eles está bom daquele jeito. Mas os donos, os acionistas da empresa, eles querem mais, eles querem crescer, eles querem expandir. Então, cabe também à liderança, cabe ao gestor, cabe ao líder do setor de RH, ao gestor de recursos humanos, estar comprometido com o resultado que se pretende alcançar. Porque senão ele vai pagar treinamento, ele vai investir, vai ter custo aquele treinamento para o funcionário e não vai surtir efeito nenhum. É desperdício de recurso para a empresa, é desperdício de tempo para a empresa. E hoje o tempo é muito caro a hora de um funcionário para a empresa. Imagina a hora de um gestor. Então o gestor também tem que ser a primeira pessoa a estar comprometida com esse treinamento, a estar comprometida com a querer mudar aquilo que está falho na empresa ou querer se aperfeiçoar mais ainda em algo que está sendo debatido no treinamento. É também de responsabilidade das lideranças incentivar seus colaboradores a conciliar o treinamento com prática. É imprescindível permitir a utilização do que se aprendeu no treinamento no dia a dia do trabalho. Agora, o líder já está comprometido, já está ciente que ele precisa melhorar, que a empresa precisa crescer com a utilização do treinamento. Então, agora o líder, os gestores, a equipe de gestores, tem que passar isso para os colaboradores. Porque senão vai cair de novo naquela velha máxima. A pessoa vai lá, os funcionários, os colaboradores vão assistir palestras motivacionais, vão receber treinamento de pessoas, de consultores,
e não vão colocar aquilo em prática. Vai ser recurso jogado fora, vai ser tempo desperdiçado, vai ser dinheiro da empresa mal investido. Porque o funcionário não quer mudar. Ele vai assistir aquilo e não vai pôr em prática. Então cabe à equipe de líderes, à equipe de gestores, incentivar, ver se aquilo que foi dito no treinamento está sendo posto em prática dentro da empresa. Se aquilo não foi só mais uma palestra que o funcionário assistiu, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Isso não pode ser permitido. O líder tem que incentivar, o gestor, o líder tem que incentivar o seu colaborador a colocar aquilo que ele aprendeu em prática. Agora, continuando aí, a sequência do material de apoio de vocês, vamos falar um pouquinho das tendências da área de recursos humanos que estão acontecendo agora, nesse momento, na nossa época. O que está sendo de novidade nessa área de RH? O mundo de negócios está mudando, as organizações também, e a administração de recursos humanos não poderia ficar atrás. É como se tudo estivesse em um acelerado movimento de mudança e a área tivesse de configurar-se e reconfigurar-se continuamente para poder acompanhar essas mudanças. Uma coisa é certa: as organizações daqui para frente manterão apenas aqueles aspectos que contribuem direta e positivamente para seu negócio e para o sucesso de suas operações. Descartar o que não agrega e que traz custos. Sintetizando um pouquinho o que foi dito, através dessa demonstração aqui desses slides, é o seguinte: as empresas hoje não têm mais tempo, não têm mais recursos disponíveis para ficar mantendo, por exemplo, funcionário que não está comprometido. Como a oferta de emprego está muito grande, então a concorrência para se trabalhar também está muito grande. Com isso, as empresas estão aproveitando disso também. Um funcionário que não traz retorno para a empresa, ele provavelmente vai ser descartado. A empresa não quer investir naquela pessoa, naquele funcionário, naquele colaborador que não traz um retorno para a empresa. Então, está havendo esse movimento, que está acontecendo esse movimento hoje em dia de readequação da empresa, de conscientização. Só que, por outro lado, também, nós temos que pensar o seguinte: talvez nós temos um funcionário muito bom na nossa empresa, que ele está tendo resistência à mudança, mas ele é um funcionário que está conosco na empresa há muito tempo, que cabe a esse funcionário ser lapidado. Esse funcionário não pode ser descartado só porque ele não aceitou muito bem o treinamento, só porque ele não assimilou muito bem o treinamento. A gente também não pode ir cortando cabeça da empresa porque o funcionário não se adaptou muito bem ao treinamento. Cabe aos líderes de RH também pegarem esse funcionário, lapidarem ele, instruírem esse funcionário, procurarem saber onde está a dificuldade dele. Porque esse funcionário que está há muito tempo na empresa, já foi investido um tempo nele, ele sabe muito da empresa. Seria um desperdício de tempo, inclusive, para a empresa, descartar aquele funcionário que está há muito tempo lá, para colocar um novo que teria que ser treinado desde o início para saber qual que é o andamento da empresa. Conforme Ayer e Brito, os autores do nosso material de apoio, a administração de recursos humanos se torna imprescindível quando reduz as dissonâncias a respeito da missão, visão e cultura, e funciona como elemento que se esclarece os valores e princípios da organização, cria uma nova cultura de motivação e torna as pessoas mais empreendedoras. Eu vou mostrar aqui para vocês agora quais são as principais macrotendências da gestão de pessoas que foram identificadas, inclusive, pelos autores Ayer e Brito, do material de apoio de vocês. Bom, a primeira delas é a filosofia de ação, que é deixando a administração de recursos humanos para a gestão de pessoas, ou seja, aqui ele já está deixando claro que as empresas têm que separar o setor de gestão de pessoas para elas serem uma empresa de sucesso. A gestão de pessoas tem que ser tratada por um profissional da área que tem competência para gerir pessoas, onde todos são parceiros. Bom, a segunda macrotendência, o downsize, ou seja, a gradativa descentralização da administração de recursos humanos, que está envolvida diretamente com a primeira, que é o seguinte: a gente tem que tirar o poder de uma pessoa só, colocar uma pessoa na área de recursos humanos para tomar conta e descentralizar o poder dessa pessoa, dividir quais são as responsabilidades e as funções dessa pessoa dentro da administração de recursos humanos. A terceira seria transformação de uma área de serviços em uma área de consultoria interna. A quarta,
gradativa transferência de decisões e ações da administração de recursos humanos para a gerência de linha. E a quinta, ênfase em uma cultura participativa e democrática nas organizações. Continuando essas macro tendências, nós temos a sexta, que é a adequação das práticas e políticas de recursos humanos às diferenças individuais. E por último, a sétima, que é a preocupação em preparar a empresa e as pessoas para o futuro, dotando-as de uma postura mais proativa interna e externamente. Bom, pessoal, com isso, encerramos mais um capítulo do nosso componente Administração de Recursos Humanos. Espero que todos tenham tirado um bom proveito e bons estudos.